Meu nome é Helena, tenho 48 anos e durante 3 décadas da minha vida, eu fui a pessoa que todos procuravam quando precisavam de alguma coisa. Eu era a irmã mais velha, a filha responsável, a tia disponível, a amiga que sempre tinha um tempo. Eu morava sozinha num apartamento de 2 quartos em Santo André, região metropolitana de São Paulo. Trabalhava como assistente administrativa numa empresa de logística. E minha rotina era basicamente essa: trabalhar de segunda a sexta. E nos finais de semana, resolver a vida de todo mundo menos a minha. Não foi sempre assim. Quando eu era mais nova, lá pelos meus 25 anos eu tinha sonhos próprios. Queria viajar, fazer faculdade de psicologia, talvez até casar e ter filhos. Mas aí meu pai faleceu de infarto aos 52 anos, em 2003, e minha mãe entrou numa depressão profunda que durou anos. Meus 2 irmãos, o Ricardo e a Patrícia, eram mais novos e ainda estavam se estruturando na vida. Alguém precisava segurar as pontas da família. Esse alguém fui eu. Eu comecei a pagar as contas da casa da minha mãe, levava ela no médico, fazia compra, limpava a casa dela todo sábado. Minha irmã Patrícia engravidou aos 22, sem estrutura nenhuma. E quem ajudou a criar meu sobrinho Mateus nos primeiros anos? Eu. Meu irmão Ricardo abriu um negócio que quebrou em 6 meses e quem emprestou dinheiro que nunca voltou? Eu. E assim foram se passando os anos, com eu sendo a solução de todo mundo. E ninguém nunca perguntando se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa, se eu também tinha sonhos. Naquele momento da minha vida, eu já tinha virado uma espécie de serviço de utilidade pública da família, sabe? Aquela pessoa que está sempre ali, sempre disponível, sempre pronta para resolver. E eu me perguntava se alguém me enxergava como Helena, a mulher com sentimentos e vontades próprias, ou se eu era só a irmã útil. Se você já se sentiu assim, sendo aquela pessoa que todo mundo procura, mas ninguém realmente vê, me conta nos comentários, porque eu sei que não sou a única a passar por isso. A coisa foi piorando com o tempo. Em 2015, minha mãe teve um AVC leve e precisou de ainda mais cuidados. Patrícia morava em Mogi das Cruzes com o marido e os 2 filhos. Então ela sempre tinha uma desculpa pronta. Helena, você mora mais perto, será que você pode ir lá verificar? Ricardo tinha se casado e mudado para Campinas. Então ele aparecia uma vez por mês, ficava meia hora tomando café e ia embora, achando que estava cumprindo o papel de filho. Eu passei a ir na casa da minha mãe todo dia depois do trabalho. Eu saía da empresa às 18h, eu pegava 2 ônibus, chegava lá por volta das 19h30, preparava o jantar dela, dava os remédios, organizava a casa e só ia embora para minha casa depois das 22h. Eu chegava em casa exausta, tomava banho e caía na cama. No dia seguinte, acordava às 6h e recomeçava tudo. Fim de semana era pior ainda, porque aí tinha que fazer compra, levar ela no médico, resolver pendências no banco. Em 2018, meu sobrinho Mateus, que já tinha 18 anos, resolveu fazer cursinho para a faculdade. Patrícia me ligou. Elê, você pode ajudar o Mateus com a mensalidade? Tá apertado aqui em casa e você não tem filho, então deve sobrar mais no final do mês, né? Eu fiquei em silêncio por uns segundos, respirei fundo e falei que sim. Não era verdade que sobrava dinheiro. Eu pagava meu aluguel, ajudava minha mãe e vivia no limite do cartão de crédito. Mas eu sempre falava sim, porque se eu falasse não, eu ia virar a egoísta da família. Teve uma vez, em dezembro de 2019, que eu fiquei doente. Peguei uma pneumonia forte. Fiquei 4 dias sem sair de casa, com febre alta, mal conseguindo levantar da cama. Eu mandei mensagem no grupo da família, avisando que estava mal. Minha mãe respondeu: "Melhoras, filha." Ricardo deixou um emoji de coração. Patrícia visualizou e nem respondeu. Ninguém apareceu na minha casa para ver como eu estava. Ninguém ofereceu ajuda. Eu fiquei ali sozinha, tomando remédio de farmácia e comendo bolacha cream cracker, porque não tinha força para cozinhar. Quando eu melhorei e voltei para a rotina normal, minha mãe reclamou que eu tinha faltado 3 dias. Tive que pedir para o vizinho ir na farmácia para mim,
Você sabe que eu não gosto de incomodar os outros, Helena? Eu não acreditei. Eu tinha avisado que estava doente. Mas para ela, minha doença era um incômodo na rotina dela. Nessa hora, eu me senti a pessoa mais descartável do mundo, sabe? Como se todos os meus anos de doação não valessem nada na hora que eu precisei de alguém. Se você já se sentiu invisível, mesmo estando sempre ali para todo mundo, me conta nos comentários, porque esse sentimento é um dos mais solitários que existe. A pandemia de 2020 foi o ápice. Minha mãe entrou no grupo de risco e todo mundo ficou apavorado, mas quem teve que se arriscar pegando transporte público para cuidar dela? Eu. Patrícia mandava mensagens de voz chorando, dizendo que tinha medo de sair de casa por causa dos filhos. Ricardo dizia que não podia vir de Campinas porque o trabalho dele era presencial e ele não podia se expor. Eu também trabalhava presencialmente. Eu também tinha medo. Mas ninguém pensava nisso. Eu fazia compra para minha mãe, levava na porta da casa dela, entrava com máscara e luva, limpava tudo com álcool, preparava comida para a semana inteira e deixava congelada. Eu fazia isso todo sábado, religiosamente, com medo de pegar o vírus no ônibus lotado. Em julho de 2020 eu peguei Covid. Fiquei 2 semanas isolada no meu apartamento, com falta de ar, febre, corpo doendo. Dessa vez eu nem avisei a família direito, porque eu já sabia que ninguém ia aparecer mesmo. Quando a pandemia passou e as coisas começaram a voltar ao normal, a rotina continuou igual. Eu continuava sendo a pessoa que todos acionavam. Em 2022, Ricardo me ligou dizendo que o casamento dele tinha acabado e ele precisava de um lugar para ficar por uns meses. Eu deixei ele morar no meu segundo quarto por 5 meses. Ele não pagava nada. Eu que sustentava a casa inteira. Quando ele saiu, não levou nenhum obrigado genuíno. Só disse: "Valeu, mana, qualquer coisa a gente se fala." Em abril de 2023, minha sobrinha mais nova, filha da Patrícia, fez 15 anos. A festa foi num salão em Mogi, e eu fui, óbvio. Eu levei presente, ajudei a organizar, fiquei até o final limpando tudo. No meio da festa, eu ouvi minha irmã conversando com uma amiga e dizendo: a Helena não casou, não teve filho, então ela tem tempo para essas coisas, né? Eu fico feliz que ela gosta de ajudar." Aquilo me cortou, como se eu não tivesse vida própria, como se eu tivesse escolhido ser a solitária da família. Eu cheguei em casa naquela noite e pela primeira vez em anos eu me olhei no espelho e não reconheci a mulher que eu via. Eu tinha 47 anos, cabelo grisalho que eu nem me preocupava mais em pintar, olheiras fundas, roupas velhas. Eu não tinha tirado férias em 3 anos. Eu não tinha saído para jantar com amigas em mais tempo ainda. Eu não tinha vida. Eu era só a extensão da vida dos outros. O estopim aconteceu em outubro de 2024. Minha mãe caiu em casa e quebrou o fêmur. Ela precisou fazer cirurgia e ficar internada por 1 semana. Eu larguei tudo, peguei atestado no trabalho e fiquei com ela no hospital. Patrícia apareceu uma vez para levar uma muda de roupa. Ricardo mandou mensagem perguntando se precisava de dinheiro, mas não apareceu. Depois da cirurgia, a médica disse que minha mãe precisaria de fisioterapia e cuidados intensos por pelo menos 3 meses. Eu organizei uma reunião de família para dividir as responsabilidades. Marquei num domingo na casa da minha mãe, assim que ela teve alta. Eu preparei um cronograma, imprimi, levei tudo organizado. Quando eu apresentei a ideia de dividirmos os dias da semana para revezar os cuidados, Ricardo disse: "Helena, eu trabalho o dia inteiro e moro longe, não dá para mim." Patrícia disse: "Eu tenho os meninos, você sabe como é, não consigo sair todo dia." E os dois ficaram me olhando, esperando que eu falasse que dava conta sozinha. Eu não falei nada. Fiquei em silêncio olhando para os dois. Minha mãe, que estava na cadeira de rodas, disse: "A Helena sempre deu conta, né, filha? Você é tão organizada, tão responsável." Aquilo foi como um soco no estômago. Ninguém ali me enxergava como uma pessoa que também tinha limites. Eu era só a mulher solução. Naquela noite eu voltei para o meu apartamento e tive uma crise de choro que durou horas. Eu soluçava sozinha no sofá, com a sensação de que tinha desperdiçado minha vida inteira
servindo pessoas que nem sequer me respeitavam. No dia seguinte, eu acordei com uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. Eu ia sumir. Não literalmente, mas eu ia me afastar e ver quanto tempo levava até alguém realmente sentir minha falta por quem eu era, e não pelo que eu fazia. Até hoje eu me pergunto se eu estava errada em fazer aquilo, se foi egoísmo ou legítima defesa emocional. E você, no meu lugar, o que faria? Teria coragem de se afastar de quem sempre dependeu de você? Me conta nos comentários, porque até hoje eu não tenho certeza se fiz certo. Na segunda-feira seguinte, eu pedi demissão do meu trabalho. Eu tinha um dinheiro guardado, não muito, mas o suficiente para uns meses. Eu cancelei meu chip de telefone e comprei outro. Só passei o novo número para 2 amigas do trabalho que realmente se importavam comigo. Eu avisei minha mãe por mensagem que precisava resolver questões pessoais e ia ficar sem contato por um tempo, mas que ela tinha meus irmãos para ajudar. Desliguei o celular antes que ela respondesse. Eu aluguei um quarto numa pensão em Santos, litoral de São Paulo, a 80 quilômetros de distância. Levei só uma mala com roupas e alguns livros. Deixei meu apartamento trancado. Paguei 3 meses de aluguel adiantado e simplesmente fui embora. Parecia loucura, e talvez fosse, mas eu precisava respirar. Eu precisava descobrir quem era Helena quando ela não estava resolvendo a vida de ninguém. Os primeiros dias foram estranhos. Eu acordava sem ter o que fazer, e isso me dava uma angústia enorme, porque eu tinha passado 30 anos acordando com uma lista mental de obrigações. Mas aos poucos, eu fui me acostumando. Eu caminhava na praia todo dia de manhã. Sentava num banco e ficava horas só olhando o bel mar. Comecei a ler livros que eu tinha comprado anos atrás e nunca tinha tido tempo de abrir. Comecei a escrever um diário à mão, coisa que eu não fazia desde adolescente. Eu fiquei 4 meses em Santos. 4 meses sem falar com minha família. Eu imaginava que no primeiro mês alguém ia me procurar desesperado, ia acionar a polícia, ia fazer busca. Mas não. Pelo meu celular antigo, que eu só ligava uma vez por semana para checar, eu via que as mensagens da família eram basicamente reclamações ou pedidos. Primeira semana, Patrícia mandou mensagem, perguntando se eu podia buscar um documento dela no cartório. Segunda semana, Ricardo me mandou mensagem, perguntando se eu tinha o contato de um primo distante. Terceira semana, minha mãe mandou mensagem dizendo que o home care que os irmãos tinham contratado era ruim e ela queria que eu voltasse. Nenhuma mensagem perguntando se eu estava bem. Nenhum onde você está. Nenhum estamos preocupados com você. No terceiro mês a coisa mudou. Ricardo me ligou 14 vezes num dia. Patrícia mandou mensagem dizendo que era urgente. Minha mãe mandou áudio chorando, dizendo que eu tinha abandonado ela. Eu quase cedi, quase liguei de volta. Mas eu respirei fundo e esperei. No dia seguinte, Patrícia mandou mensagem. Helena, a gente precisa que você assine uns papéis da venda do apartamento da avó que ficou de herança. Precisa ser essa semana. Onde você tá? Eu ri sozinha. Amargurada, mas ri. Eles não estavam preocupados comigo. Eles estavam preocupados porque precisavam de mim para assinar um documento. Aquilo foi a confirmação final de que eu tinha tomado a decisão certa. No 4º mês, uma das minhas amigas do trabalho, a Júlia, me ligou no número novo. Ela disse que Ricardo tinha ido na empresa procurando por mim e que todo mundo estava preocupado de verdade. Ela disse: Helena, sua família está desesperada. Eles estão falando que você sumiu, que ninguém sabe onde você está. Eu contei para Júlia tudo o que tinha acontecido. Ela ficou em silêncio por uns segundos e disse: Eu te entendo perfeitamente. Mas talvez agora seja a hora de você voltar. Não para ser a mesma Helena de antes, mas para colocar seus limites. Eu voltei para Santo André em fevereiro de 2025. Eu avisei no grupo da família que ia aparecer no sábado na casa da minha mãe para conversarmos. Quando eu cheguei, os 3 estavam lá, minha mãe, Ricardo e Patrícia. Minha mãe me abraçou chorando. Ricardo me olhou com uma mistura de alívio e raiva. Patrícia perguntou onde eu tinha estado. Eu sentei e falei com uma calma que eu nunca tinha tido antes.
Falei que durante 30 anos eu tinha sido a única pessoa responsável por segurar aquela família. Falei que eu tinha abdicado de sonhos, de relacionamentos, de vida própria para estar disponível para todos. Falei que quando eu sumi, ninguém sentiu minha falta como pessoa, só sentiram falta da minha função. Falei que aquilo tinha me destruído emocionalmente. Minha mãe tentou me interromper, mas eu pedi para ela me deixar terminar. Eu disse que eu voltei, mas que as coisas iam ser diferentes. Eu não ia mais ser a única responsável por ela, que os 3 filhos iam dividir os cuidados igualmente, que eu não ia mais emprestar dinheiro para ninguém, que eu não ia mais resolver problemas que não eram meus, e que se eles não aceitassem isso, eu ia embora de novo, dessa vez para sempre. Ricardo explodiu. Disse que eu estava sendo egoísta, que família era para isso mesmo, que eu tinha obrigação como filha mais velha. Eu olhei para ele e disse: "Você também é filho? Patrícia também é filha. Por que a obrigação sempre foi só minha?" Ele não soube responder. Patrícia chorou e pediu desculpa. Disse que nunca tinha parado para pensar no peso que eu carregava sozinha. Disse que eu tinha razão e que ela ia tentar ser mais presente. Minha mãe ficou em silêncio por um longo tempo e depois disse: "Eu não percebi, Helena. Eu realmente não percebi que você estava sofrendo tanto. Hoje, 8 meses depois, as coisas mudaram. Não completamente, porque hábitos de 30 anos não se transformam da noite para o dia, mas mudaram. Minha mãe tem uma cuidadora 3 vezes por semana e nos outros dias, meus irmãos revezam. Eu visito ela 1 vez por semana no domingo e ficamos conversando, tomando café, sem que eu precise fazer nada além de estar ali. Eu voltei a trabalhar agora numa empresa menor e mais perto de casa. Eu comecei a fazer terapia. Eu voltei a pintar o cabelo, comprei roupas novas, matriculei em aulas de dança de salão, algo que eu sempre quis fazer. Eu estou reconstruindo minha vida aos 48 anos. E pela primeira vez, eu sinto que estou vivendo para mim. Ainda dói pensar que eu precisei sumir para ser vista. Ainda dói saber que durante 4 meses ninguém realmente me procurou por mim, só pela minha utilidade. Mas essa dor me ensinou algo. A gente ensina as pessoas a nos tratar. Eu ensinei minha família a me usar como muleta emocional porque eu nunca disse não, nunca coloquei limites, nunca me priorizem. Eu sei que muita gente vai me julgar por ter sumido daquele jeito, por ter deixado minha mãe, minha família. Mas só quem já viveu essa invisibilidade sabe o peso que é. Você já se sentiu assim, sendo essencial, mas invisível ao mesmo tempo? Você teria tomado a mesma decisão que eu? Me conta nos comentários, eu quero muito saber.